Se alguém está em Cristo, o Messias, é nova criatura ou criação. As coisas antigas, ou seja, a antiga condição moral e espiritual, já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Amém? É a minha e a tua realidade. Na verdade, a nossa nova realidade em Cristo Jesus mudou completamente. Só que eu tenho conversado com você toda semana. Às vezes a gente tem dificuldade de entender essa mudança, porque não muda nada no natural. Então, de repente, se você estava um pouquinho gordinho, quando você recebeu Jesus, continuou um pouquinho gordinho. Pastor, eu queria, quando eu entregasse minha vida a Jesus, perder logo uns 20 quilos, aí sim, nova criatura. Aleluia. A calça cair no chão e ia ficar de cueca na frente dos outros. Sabe, gente, do lado de fora não muda nada. Tem que rir, cara. E muitas vezes, cara, a gente é muito ligado nesse natural. Até falei aqui na oração, né? 95% do tempo a nossa mente está envolvida com coisas naturais. Gente, cara, eu e você, a gente tem que fazer alguma coisa para se envolver com o mundo do espírito, gente. Você é um ser espiritual. Se você não se envolve com o mundo do espírito, você não vai conseguir criar consciência do ser espiritual que você é. E você nunca vai viver a plenitude disso. Porque a tua nova realidade, ela é no mundo do espírito. E eu tenho falado com vocês, o mundo do espírito, ele é mais real do que o mundo natural. É de lá que vêm as realidades que a gente tem que trazer para mudar a nossa vida. Deus, ele ensina para a gente essa dinâmica, desde o início. Ele traz um mundo natural à existência, a partir da sua boca. E haja, e haja, e haja, ele vem trazendo a existência. E ele também disse que a gente traria muitas coisas à existência pela nossa boca. As nossas declarações são importantes. Então, o fato de você ser uma nova criatura, você sentindo ou não sentindo, é uma realidade. E é aí que tem que estar o nosso foco. A gente precisa ganhar compreensão sobre isso, queridos. Eu vou bater nesse martelo a vida inteira. Eu e você precisamos ganhar compreensão sobre a nossa nova condição em Cristo. Em Cristo. Eu estou em Cristo, com Ele, sou um com Ele. 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Meu Deus do céu, você é um com Cristo. Será que tu está jogado? Será que tu está largado? Será que tu está abandonado? Será que você é o que? Um derrotado? Cristo dentro de você? Tem que levantar essa realidade. Não pode ficar apático diante de uma realidade como essa, gente. Sabe que eu fico triste com a igreja do Senhor? Sabe que eu fico triste? Sabe que eu fico triste? Quer saber não? Ah, então fala. O que eu fico triste é que se tiver um movimento aqui, gente rodando, ficando de cabeça para baixo, o fogo pegando aqui, um montão de coisa sobrenatural visível, a igreja incendeia. Mas eu estou falando para você aqui o maior sobrenatural que tem. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus está dentro de você. Isso é mais sobrenatural que qualquer coisa. Aí a igreja fica assim, ó. Gente, enquanto você não entender que essa é a tua realidade, e que é isso que você tem que valorizar, não vai mudar nada. Não vai mudar, porque o sobrenatural, você pode ver fogo, cara, o povo de Deus viu o sobrenatural no deserto e se desviou, cara. Sobrenatural não segura ninguém não. Maná caindo do céu, sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Maná caindo do céu. Uma semana depois estavam reclamando do maná. É sobrenatural, Ramon, que vai resolver a tua vida? Não é, cara, é a tua nova realidade. É você valorizar o Espírito Santo dentro de você. Eu estou animado hoje. Já recuperei minhas baterias. Domingo preguei 3 cultos, já estou ali, meu Deus, cara, o Espírito Santo habita em mim. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo.
Levanta essa realidade, meu irmão. Laiane, essa é a tua maior força. Entendeu, Carlinhos? É isso. Para pensar nisso. Às vezes eu paro para pensar em Deus, porque a Bíblia manda pensar nas coisas do alto. Felipe, eu penso em Deus direto. Hoje, sabe o que é que eu estava pensando? Estava pensando num Deus, cara, tão grandioso. Tão grandioso. Gente, mas Ele é muito grandioso. Criou as galáxias. Criou tudo. Ele é enorme. Deus é muito grande. Deus é grandioso. Tem bilhões de seres humanos sobre a face da terra. Bilhões. Ele é grandioso demais, Tamires. Ele é muito grande. E a Bíblia diz que esse Deus grande não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba. Como é que controla isso? Você sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Ele sabe. Não, se você parar para pensar nisso meia hora, você vai entender a grandiosidade de um Deus que é enorme, mas cuida de você no detalhe. É isso que enche teu coração, cara. Medita, Josué, dia e noite. Isso é meditar dia e noite em Deus. Não é você ficar lendo a Bíblia dia e noite, ou na frente do muro, que nem o pessoal lá fica. Não é isso, não é meditação. Meditação é você ficar assim, meu Deus, que nem quando eu pego a moto, aí eu vou olhando, meu Deus, aquela montanha, que coisa enorme, como é que tu fez aquilo? Aquelas árvores, Senhor, está caindo um montão de folha ali, tu está vendo isso tudo, né? Porque diz que tu vê tudo. Aí eu entro lá no salão do Joia, onde eu corto cabelo, aí eu vejo aquele montão de cabelo no chão, eu falo, meu Deus, como é que isso aqui está tudo contado para ti? Começa a pensar em Deus assim, cara, para você ver o tamanho de Deus. Esse Deus habita dentro de você. O que será que vai ser difícil para Ele, Fabrício? Ou para você com Ele? É pensar nisso é que tem que te animar, queridos. Aí quando você começa a ficar animado com isso, aí o Espírito Santo sacode dentro de você, porque você começa a valorizar o que importa, gente. Você está me entendendo essa noite? Tem que ser assim. Agora, se eu não me envolvo com essas coisas, Olívia, sabe o que vai acontecer? Eu vou sempre viver uma vida abaixo do que Deus tem para mim. É claro, eu não me desenvolvo, como eu falei aqui, eu não renovo a minha mentalidade, eu não ativo coisas espirituais, eu não me envolvo com o mundo do espírito, eu só me envolvo com o natural, só estou vivendo no natural. Acordei, vou escovar o dente, vou tomar um banho, passar um desodorante, vou botar uma roupa, vou para o trabalho, já vou pegar aquele ônibus cheio, já vou não sei o que. Natural, está tudo no natural, tudo no natural. Vou tomar café da manhã, vou passar lá naquela padaria, vou pegar aquele pão com mortadela, vou não sei o que, e não sei o que, daqui a pouco vou almoçar, tudo no natural, não olhou para o alto, não falou com Deus, não agradeceu o Espírito Santo, não conversou com Ele, não leu um versículo, já estamos na metade do dia, tudo no natural, a gente só vive no natural. Aí a gente quer ter fé para enfrentar o problema quando o problema aparece. Não vai ter. Não vai ter. É por isso que quando o problema aparece, a igreja fica desesperada pedindo oração. Não tem problema nenhum, pode pedir oração, a gente vai orar, mas você pode se posicionar se você estiver fortalecido. Você se fortalece todo dia, o problema bate na tua porta, você vai abrir e vai falar assim, endereço errado, não está vendo o sangue de Jesus aqui na porta? Pode ir embora daqui. É um posicionamento. Bate lá na casa do Diogo não. Brincadeira. Bate lá na casa do pastor, ele vai ouvir isso também de mim. Porque o problema tem o meu endereço também, tem de todo mundo, gente. Então a gente precisa entender essa realidade. O Espírito Santo em nós já está, chegou. Eu estou nessa aqui, ó. Estou aí. O Espírito Santo em nós é a maior realidade sobrenatural que tem. Valoriza o sobrenatural do Espírito Santo habitando em você.
mudando a tua natureza, Val. O Espírito Santo em mim é a natureza de Deus em mim. Qual é a natureza? Vocês sabem o que é natureza? Natureza, eu posso usar essa palavra aqui, ó, caráter. O Espírito Santo em mim é o caráter de Deus em mim, só precisa ser desenvolvido. É mesmo, pastor? Me dá aí os traços do caráter de Deus. Eu te dou amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 características do fruto do Espírito, que é o traço do caráter de Deus em mim e você. O caráter de Deus em nós. É a natureza de Deus em nós. É uma troca, como está aqui, segundo aos Coríntios 5:21, Jesus foi feito pecado para que a gente fosse feito justiça. Por que a gente foi feito justiça? Por quê? Porque a justiça entrou em nós, Espírito Santo, a natureza justa. Então preste atenção nisso, tá? Não é porque você é bonzinho nem nada, é só porque a tua natureza mudou. Quando a tua natureza mudou, mudou tudo. A natureza pecadora saiu, a natureza de Deus entrou. Mudou tudo, você se tornou justo. Justiça é a nossa herança espiritual, genética. É como se fosse assim, ó, a Esté é minha filha. Ela não fez de nada para ser minha filha, ela é minha filha, porque tem a minha genética. Ponto final. Mesma coisa você. Não é porque você é bonzinho, bonitinho, baixinho, altinho, gordinho, magrinho, fofinho. É porque você recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Então ser justiça de Deus é sua herança como filho de Deus. Está entendendo isso? Ele resolveu. Então ser justiça de Deus é isso aí. É se tornar legalmente um filho de Deus com todos os privilégios de filho. Amém, queridos? E aí eu tenho falado e eu vou terminar hoje dos inimigos dessa nova realidade. Sim ou não? O primeiro inimigo que eu falei foi o engano lançado contra a verdade. É o que o inferno faz. Diuturnamente, ou seja, de dia e de noite, ele fica lançando enganos contra a nossa vida. Mentiras. Para questionar a verdade daquilo que nós somos. Justiça de Deus. Segundo, a gente falou que esse mundo natural não contribui em nada para a nossa fé. Esse mundo é negativo, esse mundo é caído. A gente chegou a ler aqui, ó, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno. A gente falou disso aqui semana passada, amém? E hoje eu quero te dar mais um inimigo. E esse inimigo é o pior que tem. Porque os dois inimigos que a gente falou, o negativismo do mundo e o engano, são inimigos externos. Agora eu vou falar de um inimigo interno. É você com você mesmo. O pior inimigo da tua realidade é a consciência pecadora. É você mesmo não conseguir se ver na condição que Deus te colocou. Aí é triste, porque como é que eu convenço? Como é que eu convenço uma pessoa que ela é uma coisa que ela mesma não aceita que ela é? Eu, santo, não, ainda cometo tanto erro. Eu, justo, não sou justo, eu faço tanto. Cara, mas não tem a ver, preste atenção, você cometeu. Não, mas eu não mereço, cara, eu fico triste quando eu vejo crente falando assim, eu não mereço. Tudo bem, eu já sei disso, eu também não mereço, mas Ele me deu. Eu também não mereço não, gente. Mas não é por mérito, é por graça. Essa é a diferença de bênção para prêmio. Prêmio é algo que você recebe quando você faz alguma coisa. Bênção você recebe sem ter que fazer nada. Por isso que Deus não dá prêmio a ninguém, Deus dá bênçãos. Porque o ser humano não merece, eu também não mereço, mas e aí? Essa questão de eu ficar abrindo a boca para dizer que eu não mereço, só fortalece isso aí. Você pode ter muita consciência que você não merece, mas você também precisa ter uma consciência maior ainda de que Ele te abençoa. Por amor. Não tem a ver com merecimento. Então a consciência do pecado, ela atrapalha demais, gente. Atrapalha muito, é uma lavagem religiosa. Uma lavagem religiosa.
É uma lavagem religiosa que é feita de que a gente nunca está bem demais para agradar a Deus, que eu não oro o suficiente, que eu não leio a Bíblia o suficiente, que eu não sou bom o suficiente, que eu não consigo amar o meu irmão o suficiente, que eu não consigo buscar a Deus o suficiente, e sempre essa consciência de pecado, e sempre uma consciência que me afasta de Deus. Eu não sou bom demais para agradar a Deus, e o homem sempre buscando fazer mais para agradar a Deus. Acho que quando eu ler mais a Bíblia eu vou ser mais santo, acho que quando eu orar mais Ele vai gostar mais de mim, acho que quando eu jejuar minha vida vai ser mais poderosa. Queridos, não é por mérito, é por graça. E essa consciência atrapalha demais, porque vem sendo construída na religião. O que é a religião? É o homem buscando fazer alguma coisa para agradar a Deus, ponto. Não tem como. Se você entrar nessa questão de querer agradar a Deus com o teu comportamento, Salmo 103 diz que Ele não nos trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ou seja, Deus não dá o que... Você quer por mérito mesmo? Se você quiser por mérito, a gente vai todo mundo parar no inferno, porque é isso que todos nós merecíamos. Quando a Bíblia diz assim, não nos trata segundo os nossos pecados, a Bíblia está dizendo, Deus não te dá o que você merece. Não tem mérito nisso. Mas essa lavagem religiosa, não pode agradar a Deus. Eu sou pecador, miserável. Olha o que eu faço. Não é por atitude, gente. Isso é uma doença, sabia? Isso aqui é uma doença crônica, que está instalado dentro da própria igreja do Senhor, Lohane. A consciência do pecado é uma doença crônica instalada dentro da própria igreja do Senhor, deixando sempre o homem longe de Deus. Não consegue ver Deus como um pai abençoador. Uma doença que perturba. Se forma uma cultura de indignidade. Isso atrapalha demais. Isso atrapalha demais a gente andar na nova natureza. Uma cultura de indignidade. Isso que a religião produz. Aquelas mensagens que só falam de que você pode e do que você não pode, do que você tem e do que você não tem que fazer, mas da tua realidade em Cristo não fala, da tua nova condição em Cristo não fala. Isso não produz. Aí a igreja está lotada, mas ninguém nem sabe o que é ser nova criatura, nem sabe o que é o Espírito Santo morando dentro. Fica aquela religiosidade, gente, não dá. O senso de ser pecador traz com ele assim acoplado, se a gente pode dizer assim, se eu me vejo como pecador, o que vem junto com isso? Culpa e condenação. Olha aqui para mim, tu não pode perder a atenção hoje. Junto com o senso de que eu sou um pecador, não mereço, o que vem? Culpa e condenação. O inferno esmaga as pessoas com culpa e condenação. Assim, é uma pressão de cima, na verdade não é uma pressão, é uma opressão de cima para baixo do inferno, te colocando culpa e condenação, te mantém lá embaixo, pequenininho, você não tem força para nada. Culpa e condenação em cima. Aí ele levanta um erro lá do teu passado. Aí ele levanta uma situação lá do teu passado, ou teu mesmo, ou de outras pessoas. Aí você não quer nem mais orar, porque eu não mereço, tal, Deus já te perdoou, mas você mesmo não consegue vencer. Por isso que eu digo que é o pior inimigo, porque esse aqui é o inimigo interno, não é do lado de fora, é lá de dentro, está entendendo? Está conseguindo entender? Vamos vencer esse inimigo hoje, cara, em nome de Jesus, porque quem não quer que a gente viva a nossa nova natureza é quem? É ele mesmo, chifrudo. Satanás não quer que vivamos a verdade sobre a justiça e a justiça de Deus. Ele sempre vai gostar de falar contigo assim. Como é que ele fala contigo? Ele fala assim contigo, lembra que você fez no verão passado?
Lembra que você fez no verão passado? Que coisa horrível que você fez. Como é que você pode ter feito aquilo? Olha que coisa horrível, Fabrício, aquilo que você fez, Luiz Fernando. Ele trabalha assim na tua mente, na minha também. Ele sabe como é que ele fala? Tu acha mesmo que Deus te perdoou e já esqueceu aquilo que tu fez? Se você esqueceu, se você lembra, como é que Deus não lembra? Ó, ele vai te convencendo. Ele é safado, desculpa a palavra, mas ele é sim, gente. Ele é pilantra. Ele fica nessa pilantragem contigo, te cozinhando na condenação e culpa. Quem você pensa? Você não merece nada de Deus. Como é que Deus vai te abençoar também? Olha como é que você é. Fala logo assim. Como é que Deus vai te abençoar? Como é que você é? Você não pode nem orar, você não pode nem se aproximar, é isso. Aí você fica travado num senso de culpa e condenação, não consegue avançar. Ele fala assim. Ele perturba assim. Ele levanta essa consciência de culpado assim. Essa consciência pecadora, é ele que levanta. Porque a nossa realidade em Deus não é essa. E Satanás, ele nunca vai trazer a nossa realidade em Deus. E eu trouxe aqui hoje, eu quero começar a passar vários textos para mostrar como é que Deus lida com nossos pecados quando a gente se arrepende. Vou te mostrar vários textos, eu botei vários versículos aqui. Quero começar aqui, com Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, estou sempre me lembrando. Isso, Isabela, não me lembro mais. Ele não lembra. Você se arrependeu genuinamente? Deus não está lembrando mais. Gente, você sabe o que é não lembrar mais? Ele esqueceu. Acabou. É Deus que está falando. Não sou eu não. Vou botar vários textos aqui para você ver. Quer ver mais? Quer mesmo? Isaías 44, 22. Desfaço as suas transgressões como a névoa. Desaparece diante de mim. E os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu... O que é remir? Eu te resgatei. Sabe o que é resgate? Resgate é pagar preço. Ele está dizendo, eu desfiz, eu já paguei o preço por você. Alguém está vivo aí? É a Bíblia, gente. Jeremias também fala sobre isso, 31, 34, parte B. Pois perdoarei as suas iniquidades e não me lembrarei. Não me lembrarei. Não me lembrarei. Aonde existe arrependimento, existe perdão. E se existe perdão, não tem lembrança de erro cometido. E isso aqui ele está falando profeticamente, tá? Porque ele está falando, perdoarei. Está apontando para a obra redentora de Cristo. Porque foi na cruz que Deus perdoou os pecados de toda a humanidade que existiu antes e depois dele. Amém, queridos? Miqueias 7,19. Ele voltará, profeticamente, apontando lá para Jesus. Ele voltará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas iniquidades. E lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. É assim que Deus lida com o problema do pecado. Pastor, só está mostrando Antigo Testamento. Eu quero ver no Novo. Então vamos para o Novo. Hebreus 8,12. Pois
para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Isso aqui, todos esses textos, eu espero que você esteja anotando, são textos que você tem que ler quando a condenação e culpa estiver em cima de você, te perturbando. Você tem que renovar a tua mente. Peraí, se Deus não lembra, peraí. Olha a pergunta boba que eu vou fazer. Se Deus não lembra dos meus pecados, quem está me lembrando o tempo todo dos meus pecados? E se eu sei que Deus não lembra dos meus pecados, todo pensamento dos meus erros do passado, presta atenção, as lembranças dos meus erros do passado, dos quais eu já me arrependi, porque se eu continuo na prática, é outra história. Estou falando de erros que você cometeu e você se arrependeu, porque arrependimento é não fazer mais. Você se arrependeu, você não faz mais. Se a lembrança vem, de onde está vindo? De Deus não é. E se não é de Deus, é de onde? E o que eu tenho que fazer? Rejeitar. Mas sabe o que a gente faz? A gente abraça. É mesmo, eu não mereço. Aí é onde a gente pede, gente. Pastor, só um texto no Novo Testamento? Não, tem mais. Hebreus 10:16. Esta é a aliança, que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as escreverei sobre a sua mente. Só isso? Não. Acrescenta também dos seus pecados, das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Isso aqui era para você estar dando glória a Deus de cabeça para baixo. Porque tem um salmo que diz isso: como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados e as suas transgressões apagadas. Como é feliz aquele que tem os seus pecados perdoados e as suas transgressões apagadas. É o meu caso, é o teu caso. Ele te perdoou, apagou o teu passado. Graças a Deus mesmo, Gabriel. Porque se ele fosse lembrar do meu passado, eu estava perdidinho. Não podemos ter dúvidas, queridos. E quem traz essa dúvida, quem levanta essa dúvida no nosso coração é um inferno. Não pode haver dúvida, com base em todos esses textos que eu coloquei, de que quando somos assolados, escute, pelas lembranças dos nossos erros do passado, dos quais nós já nos arrependemos, ou somos assolados pela lembrança dos erros do passado de outra pessoa, que ela também já se arrependeu, isso não vem de Deus, isso vem do inferno e tem que ser resistido. Tem toda a lembrança do erro do passado seu, do qual você já se arrependeu, vem do inferno e tem que ser rejeitado, resistido, não pode ser aceito, porque o caráter de Deus não é lembrar erro de ninguém, o caráter de Deus não é jogar nada na cara de ninguém, o caráter de Deus não é fazendo, Deus não tem coleção de pecado, Deus não tem livro do pecado, Deus tem livro da vida, Ele apaga, Ele esquece. Eu quero ler com você um pouquinho do Salmo 103, que é maravilhoso para falar um pouquinho do caráter de Deus. Salmo 103, eu vou ler do verso, abre a tua Bíblia aí, Salmo 103, eu vou ler do verso 8 até o verso 13, para você conhecer quem é o Deus que você serve. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade, não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Verso 10, o que eu já citei aqui, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades, pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem.
Verso 12: quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Esse é o caráter de Deus: compassivo, misericordioso, bondoso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido perpetuamente. Assim como o céu está acima da terra, assim é grande para conosco a sua misericórdia. Como o Oriente dista do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. É o caráter dele conosco, mas o inferno sempre vai querer trazer culpa e condenação. Não pode dar essa brecha, queridos. Sempre é bom lembrar do arrependimento. É o que diz aqui 1 João 1,9, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Então preste atenção, muita gente se engana com esse texto por causa da palavra confissão. Então eu tenho que confessar para todo mundo o meu pecado. Não é bem assim. A palavra aqui no original é a palavra homologueu, que vem do homologar, ratificar, confirmar. Então confessar pecado nada mais é que concordar com a palavra que o que eu já fiz, que o que eu fiz é errado. Homologueu, homologar, confirmar, concordar. Então quando eu confesso o pecado, quando eu concordo com a palavra que a minha atitude foi errada, diante de Deus, Senhor, pela tua palavra eu sei que eu errei, me perdoa em nome, isso é confessar. Não é você ficar no confessionário. Agora, se você ofendeu alguém e envolveu alguém no teu erro, vai lá e conversa com essa pessoa também e resolve o problema. Porque isso é importante também. É o que eu sempre falo. Eu já ouvi histórias. Vou falar um negócio aqui, de pastores que atendem o marido no gabinete, o marido traiu a esposa. Aí o cara está arrependido. Aí ele fala, não, está arrependido, está perdoado. Não vai falar com a esposa, não? Tem que falar. Porque ofendeu a aliança e quebrou a aliança que tinha com ela. Pastor, mas e se ela me largar? Se ela te largar, é a consequência do teu erro. Mas não tem como, enquanto tiver coisa oculta, Satanás está reinando. Tem que falar. Tem que falar para todo mundo? Não, você tem que falar para sua esposa, para quem você ofendeu. Tem que falar para o seu marido, tem que falar para o seu amigo do trabalho, se você mentiu, se você, sei lá, cara. Você sabe aí, o Espírito Santo trabalha no teu coração. Mas uma vez que eu faço isso, cara, o perdão de Deus se manifesta, não só perdão de pecado, mas purificação. Olha isso. Ele é fiel e justo para perdoar pecado e purificar. Purificação, ou seja, você sabe o que é você, aquelas crianças maravilhosas, que pega aquela roupa branquinha e brinca no parque o dia todo, fica aquela roupa branca, fica preta, aí você joga lá no Omo, aleluia, Vênus, como é que sai? Sai branquinha de novo. Isso é purificar, tornar novo de novo. Amém, queridos? Você não joga uma blusa fora quando ela está suja. Joga. Comprou o carro zero na concessionária, passou na lama, sujou de lama, vai jogar o carro fora? Vai? O que você vai fazer? Lavar o carro. Então Deus não te joga fora quando você erra, Ele te purifica. Desde que você se arrependa, Ele te purifica. Porque a gente erra mesmo, eu e você. Amém, queridos? Nossa nova natureza não é essa. Romanos 8, 1 e 2, já para fechar. Agora, pois, já não nenhuma condenação para quem? É o teu caso? Sim ou não? Aquele que está em Cristo é nova criatura. Se eu sou nova criatura, não tem condenação. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Amém, queridos? Guarda isso no teu coração. Não deixe a consciência pecadora te limitar. Viva a sua nova natureza, bem consciente de que Deus te perdoou.
perdoou suas falhas. Se você não viver essa consciência, olha o que vai acontecer. Esse slide que eu vou botar agora é o mais importante da noite, porque ele vai resumir tudo que a gente falou e vai falar uma coisa muito interessante. Olha só, dá uma olhada essa frase. O Espírito Santo me deu essa frase, hein? Dá uma olhada. O senso de culpa ou de indignidade, ou seja, eu não quero que você pegue tudo de uma vez. É isso mesmo, fiz de propósito. Presta atenção. Isso aqui é muito importante, cara. Eu vou explicar frase por frase. O que é o senso de culpa e indignidade? É tudo isso que eu falei hoje. Sentimento de que eu sou culpado, de que eu não mereço, de que Deus não me perdoou, de que eu errei muito, de que não tem... Depois eu vou deixar você bastante tempo para você tirar a tua foto. Presta atenção. Esse senso de culpa e indignidade é ruim. Por quê? Olha o que ele causa. Ele rouba de nós a verdadeira paz. Então presta atenção, olha aqui para mim. Tu vai querer ler tudo, né? Olha aqui para mim. Eu vou fazer isso contigo. Senão tu vai ficar prestando atenção lá. Olha aqui. O senso de culpa e indignidade rouba a sua paz. A paz que Deus já te deu. Uma pessoa que se sente sempre culpada, ela nunca tem paz. Está sempre em angústia, sempre em aperto. É assim ou não é, gente? Por favor. É isso, senso de indignidade e culpa rouba a sua paz. E o que mais, pastor, além de roubar a paz? A paz da reconciliação com Deus, hein? E destrói a ousadia da nossa... Que é isso? Você não tem nem ousadia para exercer fé. Afinal de contas, você é um indigno, né? Como é que você vai se posicionar em fé se você se sente tão culpado? Como é que você vai... O Espírito Santo me deu essa frase, Fabrício. Foi ele que me deu. Rouba teu posicionamento de fé. Senso de culpa e indignidade rouba teu posicionamento de fé. Senso de culpa e indignidade rouba a tua paz. E você tem paz porque você já foi reconciliado com Deus. Essa paz é roubada e você não consegue exercer fé para nada. Ainda falta. Quem está entendendo o que eu estou falando? E agora o pior de tudo, o que o senso de culpa e indignidade faz: rouba a sua paz, impede que você exerça fé e também destrói a tua liberdade para ter comunhão com teu Pai. Você não se sente nem digno de entrar na presença de Deus e de ter comunhão com Deus. Parece que a comunhão é interrompida, parece que se levanta um muro, você não consegue mais entrar, avançar. Por quê? Porque o senso de culpa e indignidade está alto. Pode tirar foto agora. Tem que quebrar isso, gente. Tem que quebrar isso. Você tem que olhar para a palavra de Deus. Você tem que olhar para a palavra, Lohane. É o que a palavra diz a teu respeito que está valendo. É o que a palavra, Sabrina, diz a teu respeito que está valendo. É o que Deus falou, não é o que você está sentindo. Pastor, mas eu estou sentindo. Cara, não é o que você está sentindo, é o que a palavra diz. Tem que quebrar o senso. É o diabo que trabalha nisso, gente. Enquanto ele consegue te culpar, te fazer você se sentir culpado, condenado, indigno, ele limita todo o teu potencial como filho de Deus. Enquanto você se sente culpado, condenado, Felipe, todo o teu potencial como filho de Deus está travado, até de você entrar na presença dele para se relacionar. A Bíblia manda a gente se aproximar de Deus com ousadia. Como que eu vou me aproximar com ousadia se eu acho que eu não sou capaz, se eu não sou digno? Aproximemo-nos confiadamente. Em outras versões diz com ousadia, com confiança do trono da graça. Como que eu vou me aproximar confiadamente se eu acho que eu sou culpado? Como que eu vou me aproximar confiadamente se eu acho que eu sou indigno de me aproximar? Rouba a paz, rouba a ousadia da fé e rouba a liberdade de ter comunhão com Deus. Nós temos sido roubados nisso, por causa de um senso. Muitas coisas que você já poderia ter exercido fé, você não se posiciona, porque
porque o inferno está trabalhando na tua mente aí erros do passado, senso de condenação e de culpa. Está quebrado isso na autoridade do nome de Jesus. Que é isso, pastor? Está quebrado, você nem orou? Mas sim, precisa orar uma palavra dessa? É a palavra que quebra o jugo, cara. Só de você ouvir essas verdades, o diabo já está doidinho. Já está doidinho. Ele já foi embora. Amém? Vamos adorar a Deus, fique de pé.